Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar vendo como operar elementos internos de listas. Então, gente, o que acontece? Nesse vídeo aqui nós vamos trabalhar 4 tópicos. O primeiro dele é operando os elementos de 2 ou mais listas. Então, podemos operar elementos internos de uma mesma lista ou de listas diferentes. Então vamos pegar um primeiro exemplo aqui para entender como é que a gente vai fazer isso. Então aqui eu tenho as listas 1 e 2, que vão ser criadas a partir do momento que eu executar. Então a lista 1 vai armazenar esses números aqui e a lista 2 vai armazenar os valores aqui, certo? Então nesse caso aqui, ó, uma vez que eu execute, pronto, as listas foram criadas e armazenadas na memória. Imagine que eu queira realizar uma operação que seja elevar o elemento de indexação 1 desta primeira lista, da lista 1, ao quadrado, e somar com o quadrado do elemento de indexação 3 também dessa mesma primeira lista aqui. Então, no caso, indexação 1 vai ser quem? 0, 1 vai ser o menos 3, aqui indexação 2 e indexação 3. Então vai ser o quê? O menos 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? E aí nessa mesma célula, ao executar ela, vai ser impresso o valor de x. Então, executando aqui, nós temos que deu 45. De fato, menos 3 ao quadrado, 9. 6 ao quadrado, 36. 9 com 36 dá 45. Lembre-se que nós falamos no vídeo passado sobre indexação de uma lista. Então, esses valores aqui internos, ó, esse 1 e esse 3, são que? Posições que a gente vai buscar os elementos ali para estar fazendo essa operação. Eu posso utilizar não só a lista 1, como eu fiz aqui, mas a lista 2, mudando basicamente o quê? Só mudar o nome da variável aqui, certo? Então aqui eu vou pegar o elemento de indexação 1 da lista 1, que continua sendo aqui o menos 3, e da lista 2 também vou pegar o elemento de indexação 1, que é o 2. Então vai ser menos 3 ao quadrado, vai dar 9, 2 ao quadrado, 4, 9, mais 4, o quê? Espero que saia daqui quanto? 13. Vamos ver? Pronto, saiu 13. Aí, claro, você vai fazendo as brincadeiras aí, vai modificando. Entenda bem a potencialidade disso aqui que você acabou de aprender. É o que eu sempre falo, eu dou um exemplo aqui para mostrar que a possibilidade existe, aí você vai futucando, aí vai mexendo para você ir aprimorando, vai pegando, pega aquela fórmula lá que você vê, poxa, aquela fórmula aí mexe com 2 vetores, onde ele pega um elemento de um vetor, pega um elemento de outro, faz uma operação. Vou tentar fazer aqui no Python. Então a gente normalmente utiliza computação para estar reproduzindo aquilo que a gente sabe fazer na mão. Utiliza lá, mas é um cálculo um pouco chato, às vezes, tem muitos cálculos, então a gente usa a computação para isso. Uma lista, gente, também pode ter um elemento atualizado. Então, elementos internos de uma lista podem ser atualizados. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Imagine que eu tenho essa lista aqui. Inclusive, é a mesma que eu estou utilizando aqui. Eu estou fazendo questão de copiar a mesma lista para a gente ficar visualizando ela aqui. Embora, uma vez que eu executei ela lá em cima, eu poderia estar usando ela aqui nas outras células sem necessariamente criar ela de novo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, print lista colchete 0. Eu vou imprimir o quê? O elemento de indexação 0 aqui, que é o 1. Ó. Então, vamos aqui executar, ó, deu 1, como era esperado. Só que eu queria muito atualizar esse elemento e fazer com que ele se tornasse o valor 3. Ou seja, eu vou escrever assim, lista 0, ou seja, o elemento da posição, da indexação 0 aqui vai ser 1, ele vai passar a ser quanto? 3. Aí, em seguida, eu já imprimi a lista para eu ver se foi atualizada. Então, note nesse caso aqui, que a lista aqui ela permanece a mesma. Se eu botar aqui um print lista, ó, vou até botar aqui abaixo, botar aqui em outra célula, print lista. Ela simplesmente ela não foi modificada. Porém, se eu atualizar aqui, o item de indexação 0 para 3, ó, e imprimir de novo, ó, perceba que esse primeiro elemento aqui, que é a indexação 0, antes era o 1, agora passou a ser o 3. Então, você pode modificar os elementos de uma lista. Uma característica muito importante que torna as listas muito especiais nesse sentido. A gente pode manipular os seus elementos, tá certo? A gente pode também imprimir os elementos de uma lista sem estar os colchetes. Então, podemos imprimir todos os itens de uma lista, excluindo os colchetes principais. Isso aqui é útil quando a gente quer apresentar esses dados com uma certa saída, porque às vezes é chato ver os colchetes, a gente não está muito acostumado com isso, então a gente pode dar um jeito de eliminá-los, tá certo? Para isso, a gente tem esse códigozinho aqui. Ó. Então, aqui é a lista
em questão vai ser essa aqui, ó, menos 1, 1, 0 e 3. Note uma coisa interessante, eu estou usando o mesmo nome que eu usei aqui acima. O que acontece? Esta lista aqui vai sobrepor essa porque elas têm o mesmo nome, certo? Se você não quiser sobreposição, então, para cada variável dê um nome diferente. Por exemplo, chame aqui de lista X, por exemplo, certo? No meu caso, eu não estou me preocupando muito com isso, que a minha ideia agora é fixar nessa célula, beleza? Então, quando eu compilar aqui, vai ser, né, gerada essa lista, armazenada na memória, e aí eu vou criar aqui a variável elementos, que vão ser os elementos dessa lista separados por vírgula. Então, o código vai ser esse aqui, ó. Então, essencialmente aqui, o que você vai perceber? Né? Tem várias palavras aqui que vão ficar fixas. Ó, o separador aqui é vírgula, com um espaçamentozinho depois. A gente vai perceber que você pode tirar esse espaçamento aqui, ó. Perceba que tem um campozinho aqui vazio, né? Aí eu vou botar ponto .join, né? Que é uma função que se aplica a uma lista. Aí vai ter str_item, ou seja, ele vai entender cada um desses itens internos como um string, né? Para cada item na lista. Né? Então perceba que você consegue meio que ler isso aqui. Ó. Então vai ser a junção, né, dos itens, né, vistos como string para cada item na lista. Tá certo? Pode parecer um comando difícil a princípio, mas você pensa assim, poxa, eu já vi isso em algum lugar, foi lá em listas. Então eu estou precisando separar os elementos da lista por vírgula e excluir os parênteses de fora. Então eu vou conseguir fazer isso. Tá certo? Aí você vem aqui e copia essa parte, claro. Vai ter as partes que você edita aqui. Por exemplo, quais são elas? A palavra lista, que está aqui, né? E a variável que você deu o nome. Essas duas aqui você pode mudar. O resto você mantém o mesmo, certo? Claro que essa palavra item aqui, você pode mudar aqui, mas tem que mudar aqui também. Você pode chamar de x. Para cada strx, né? Digamos que as variáveis aqui sejam, sei lá, abscissas, né? Então, é strx e aqui para x na lista, né? Então, você pode fazer essa mudança também. E aí, no final, vamos imprimir, né, os elementos. Então, ó, compilando aqui, nós temos o quê? Menos 1, 1, 0 e 3. Então, agora você tem uma impressão, digamos, mais amigável, né? Perceba que houve um espaçamentozinho aqui, ó, do menos 1 para o 1, a vírgula tem um espaçozinho aqui. Você pode retirar esse espaçamento, ó, removendo ele aqui, ó. Os elementos ficaram juntos. Tá certo? Você pode, inclusive, o que? Mudar o separador. Ó. Vou botar aqui o ponto e vírgula, por exemplo. Ó. Ou botar aqui a barrinha invertida. Então, você pode estar aí mudando o separador também. Beleza? Vou voltar aqui ao normal. Outra coisa que você pode fazer com a lista é deletar uma lista, um elemento da lista. Né? Então, podemos apagar da memória uma lista ou um de seus elementos. Né? Nesse caso aqui, apagando completamente uma lista. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Então aqui eu tenho a lista formada por os números 1, menos 3, 2, 6 e 3. Vou imprimir ela para a gente ver que ela foi gerada e foi armazenada na memória. Ó, imprimir ela aqui. Aí eu vou deletá-la. Né? Para deletar uma lista eu uso o del. Del, quer dizer, del e o nome, né, da variável em questão. Né? No caso aí a variável minha lista, eu estou chamando de lista mesmo. Né? Mas eu poderia mudar isso aqui para números, né? Chamar essa variável aqui de números. Então, deletando aqui, beleza. Né? A princípio, você fala, pô, deletou? Será que deletou? Tem que imprimir a lista de novo. Ó. Então, deu o quê? Um erro. Por quê? O nome lista não está definido. Ele foi deletado da memória. Contudo, você pode precisar apenas deletar um elemento de uma lista e não a lista toda. Como é que você faz isso? Então, você pode utilizar a seguinte forma. Né? Então, você tem aqui a lista, de novo, ela vai ser gerada uma outra lista com 1, 3, 4 e 5. Né? E em seguida eu vou deletar o número da posição da indexação 2. Né? Então, aqui indexação 0, 1, 2. Então, esse 4 aqui ó, vai desaparecer dessa lista. Né? Se eu tivesse aqui uma linha antes para imprimir, então vou botar aqui ó, um print. Né? Então, print lista. Então, vai ter dois prints aqui. Tá certo? Aqui vai ser imprimindo a lista, vamos botar assim, inicial, para a gente entender bem o que está acontecendo. Ó. Então, vai ser gerada a lista, vai ter uma impressão dessa lista aqui, do jeitinho que ela está aqui. Aí eu vou deletar o elemento de indexação 2, que é o 4, e vou imprimir a lista novamente, a lista atual, né, após deletar esse elemento. Então, ó, pronto. Então, a primeira lista foi impressa aqui, ó. 1, 3, 4, 5, está igual em cima. A segunda o quê? Deletou o elemento de indexação 2, que é quem? O 4, ó. Ficou só 1, 3 e 5. Então, a lista que reduziu de tamanho. Tá certo?
Então é isso aí nesse vídeo, espero que você tenha gostado aí, né, de aprender um pouquinho mais sobre listas. No próximo vídeo a gente vai estar vendo mais um pouquinho também sobre listas, tá certo? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Até a próxima.